Olá, Mato Grosso fechou o ano de 2020 com o maior PIB agropecuário do Brasil, mais de 149 bilhões de reais. Este é um dado de um estudo, o estudo Onde Investir em Mato Grosso. E quem vai falar sobre esse tema hoje é o nosso convidado, Maurício Munhoz. Ele é sociólogo, é consultor, diretor de pesquisa da FEComércio e é professor de economia da Unemate, além de ser o novo colunista aqui no RD News. Maurício, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco aqui, não apenas na RDTV, né, mas agora como colunista do site. Bom, eu que agradeço muito compor uma equipe tão boa quanto essa, de vocês, Lídice, Romilson, Jeques, Patrícia, Alana Maranhão, todo mundo. Agradeço muito por essa oportunidade de estar com vocês. Bom, vamos lá. Esse estudo foi um estudo da FEComércio, né, do Instituto da FEComércio. O que ele apontou aí? Quais são as regiões, digamos, em alta para se investir aqui no estado? Olha, o estudo aponta que em todas as regiões cabe investimento, né? Inclusive, para se pensar em diminuição das desigualdades regionais, vale a pena o Estado incentivar, né, que investimentos aconteçam em regiões menos favorecidas. Agora, uma curiosidade que o estudo apontou é que existem duas regiões no Estado que estão assim num patamar de desenvolvimento que é considerado, entre aspas, ideal. Por que entre aspas? Porque não existe algo perfeito, né? Mas a gente entende que são modelos de desenvolvimento muito avançados. Por quê? Eles têm no comércio e serviços sua principal atividade econômica. E são regiões de produção de soja, principalmente, né? De commodities em geral, mas principalmente soja. Que são as regiões que vai de Nova Mutum até Sorriso e aquela que vai de Primavera até Rondonópolis. São regiões de grande produção agrícola. Porém, hoje, o comércio e serviços tem mais força do que a produção agrícola, mesmo sem essas regiões ter perdido a força da produção. O que significa isso? Que essa produção primária, ela alavancou outras atividades econômicas, a ponto de essas outras atividades suplementarem a atividade primária. Então, Lides, quando isso acontece, é porque nós temos um modelo de desenvolvimento real. Porque quando fica apenas na produção primária, é um modelo antigo que o Brasil convive com isso, de produzir, exportar, né? E não agrega outras cadeias. Quando passa a agregar comércio, serviço e indústria, como é o caso dessas duas regiões, nós podemos dizer que temos um modelo de desenvolvimento que realmente está, além de desenvolver, distribuindo riqueza, democratizando aquela cadeia toda. Então, esse, na minha opinião, é o principal destaque do estudo. A gente viu aí, e já entrevistou inúmeros especialistas também relacionados a essa área, e justamente comércio e serviços foram áreas que sentiram muito durante a pandemia, né? Isso pode ser um apoio, uma esperança, digamos, para esses setores aí, não só nessas regiões, mas há uma retomada, então, pode-se concluir isso também, Maurício? Pode. O Mato Grosso, ele sofreu pouco em termos de desenvolvimento da economia durante a pandemia. Uhum. Porque o agronegócio, ele não sofreu, né? Porque mercadoria exportada, dólar alto e o mundo precisando dessas nossas commodities, o agronegócio ele alavancou a nossa economia. E com isso ele também puxou para cima esses segmentos, comércio, serviço e a indústria. É claro que durante o ápice da crise, né, da pandemia, sem dúvida, comércio fechado, tudo fechado, se sentiu. Houve uma crise que se estendeu para demissões e outras anomalias. Mas a recuperação foi muito rápida, né? E hoje, por exemplo, o Estado ele está assim, em grande evolução, em crescimento, por conta principalmente dessa matriz principal, que é o agronegócio. O governo do estado, ele anunciou há algum tempo algumas grandes obras, né, em todo o estado, e mais recentemente, o pontapé inicial, digamos, para trazer a ferrovia, né, a Ferrogrão, passar aí de Rondonópolis por Cuiabá, vai para Nova Mutum, enfim, essas frentes também podem contribuir para que essas regiões atraiam novos negócios, novos serviços? Sem dúvida, a logística sempre foi um grande problema para nós aqui, né? A gente tem dificuldade de escoar dentro de um município. Imagina então para a exportação, para chegar nos portos.
E o governo do estado, sem dúvida, tem feito um plano de ação bastante ousado, mas com o pé no chão, né? Eu tenho acompanhado isso, eu estava até recentemente como secretário adjunto na Cinfra e tenho acompanhado o que a Cinfra está fazendo em termos de logística para o estado todo, de integração, né? Agora, especialmente isso que você está falando, das ferrovias, que elas, me parece que 3 devem chegar aqui, né? E principalmente essa iniciativa do governo de criar uma ferrovia estadual, que já foi aprovado, já teve uma empresa vencedora, que é a Rumo. Então, essa ideia inovadora, ela pode, sem dúvida, ser revolucionária no sentido de acabar com essa grande deficiência nossa de escoamento. E ferrovia, as ferrovias acompanham o desenvolvimento pelo mundo. Se você estudar o desenvolvimento dos Estados Unidos, por exemplo, está intimamente ligado às ferrovias, porque elas são a maneira de se transportar riqueza, desenvolvimento, né? O estudo apontou quais são os tipos de serviços que vão demandar um maior crescimento? Tem algo mais específico assim em relação a essa questão, Maurício? Sim, tudo ligado ao complexo do agronegócio, eles têm grande potencial de crescimento aqui, né? A gente trouxe um economista chamado Paulo Gala, que é, na minha opinião, o principal economista do país hoje, e ele fala muito sobre a complexidade da economia. Complexidade significa sofisticação, tá? Economia sofisticada, por exemplo, respondendo a tua pergunta, na região de Lucas, do Rio Verde ali, você tem que ter mecânicos especializados para cuidar dessas máquinas complexas, né? Então, esse mecânico, ele vai criar uma oficina mecânica com profissionais de alta sofisticação em termos de conhecimento, e toda essa cadeia vai se proliferando, tá? Então, a matriz principal é essa, então os principais serviços ligados ao complexo. Mas também o comércio, no geral, ele acaba se fortalecendo, porque se você tem esses serviços complexos, você tem profissionais que ganham mais. E você está criando uma sociedade com poder de compra. E essa sociedade com poder de compra, ela vai consumir. Então, ela vai consumir perfume, por exemplo, né, que não tem nada a ver, a rigor, com o complexo do agronegócio. Mas aquele servidor, o filho daquele servidor, daquele profissional, eu estou dizendo, que é um mecânico de máquinas pesadas, ele vai consumir perfume, ele vai consumir uma escola privada. Então, assim, isso acontece e está acontecendo. A gente achava que era uma teoria, porque sempre a gente via o estudo PIB, agropecuária, primeiro lugar, e o comércio e serviço lá embaixo. A partir de, recentemente, o comércio e serviço passou. Então, a gente pode entender que deu certo, esse modelo deu certo, e por isso que a gente chama de um modelo ideal de desenvolvimento. Os municípios que, por exemplo, não estão, né, nessas regiões que estão sendo vistas aí como, né, ideais, não perfeitas, como você disse, o que eles podem fazer, o que a economia local, o que os empresários poderiam fazer para promover um crescimento? Porque assim, a gente percebe que pelas dimensões do nosso estado, né, existem realidades muito diferentes, né? O pessoal da região lá do Araguaia, ali o extremo norte, divisa com o Pará, eles relatam muitas dificuldades, né? E que sugestões, digamos, você poderia dar como economista, como sociólogo, para essas regiões que não estão nesse foco, mas que também tem ali lideranças que podem promover algo para desenvolver, para o desenvolvimento local? Tem diversas fases disso aí. Uma seria a intervenção do Estado na economia, né? O Estado intervir, por exemplo, com logística. Isso está sendo feito, né? Se você vê o plano, todo o Estado está sendo contemplado a integração rodoviária, a princípio, né? Que depois se integra com a ferrovia. Esse é um passo. Outro são as políticas de incentivo, né? Se uma indústria, por exemplo, quer vir para cá, se o Estado incentiva ela em locais menos atrativos, é uma outra forma, né? E há também, claro, iniciativas locais. Cooperativismo pode promover. Eu vejo alguma cidade que está fora do eixo do agronegócio, como Terra Nova do Norte. Ali tem uma cooperativa muito forte, muito eficiente, que foi uma iniciativa dos produtores ali, né? E você consegue, com isso, dinamizar a economia, não com aquela velocidade do agronegócio, mas também
muito organizado e você distribui renda. Então, existe, sem dúvida, diversas formas de você incentivar. É preciso criatividade, é preciso vontade, né? É preciso se pensar em desenvolvimento, mas integrando, claro, né, o poder público e a iniciativa privada. Uma coisa muito interessante também que o Paulo Gala fez, foi um desafio para o agronegócio, nessa palestra que ele deu para a gente, nesse evento. Ele disse assim, olha, por que o agronegócio aqui hoje, que está conseguindo realmente uma grande rentabilidade, está conseguindo dinheiro, por que ele não investe o capital próprio para industrializar, por exemplo? Por que o capital do agronegócio aqui não se junta e monta uma fábrica de colheitadeiras? Porque colheitadeiras, aqui tem mercado para colheitadeiras aqui. E veja, isso não é um sonho, porque daí ele citou, olha, os Estados Unidos, Chicago é um exemplo disso. Aqueles belts, os Estados Unidos é um país agrícola, formado por agricultura, a princípio. E tem aqueles belts, área de trigo, área de soja, e o capital local se une e constrói indústrias com capital próprio. Ele fez esse desafio aqui para nós, então é um desafio para a gente refletir, né? Por que o agronegócio não faz isso, algo ligado ao complexo do agro? Talvez não indústria, mas, não sei, serviços sofisticados, serviços de insumos, eu não sei, alguma coisa ligada ao agro, mas com capital próprio. É um desafio que é para a gente pensar, né? A gente viu também muito do ano passado para cá, um crescimento muito grande na tecnologia, né? Não apenas nas tecnologias aí relacionadas às máquinas, equipamentos, enfim, mas o e-commerce, né? O mundo virtual e as pessoas se relacionando e comprando e vendendo. E você acredita que pode ser um agregador isso? Precisa-se investir mais em tecnologia nessa área, Maurício? Sem dúvida. O agronegócio hoje aqui ele é muito sofisticado, a porteira para dentro, né? Ele é high-tech, alta tecnologia, e eles investem bastante. E aí pode ser um difusor também de serviço. Eu não posso dizer o nome, mas tem um amigo que ele tem uma propriedade muito grande e tem um fundo dos Estados Unidos que está tentando comprar, não a propriedade, não a produção dele, mas a tecnologia que ele desenvolveu para a propriedade dele. Uma tecnologia assim, muito sofisticada, que acompanha a cultura, né, desde o nascimento dela, enfim. E aí, com isso ele está conseguindo melhorar muito a rentabilidade dele. Então ele tem a propriedade desse sistema, né? E esse sistema hoje vale uma fortuna, tem um fundo americano querendo muito comprar isso dele e ele assim segurando, porque sabe o quanto vale. Isso é no modo geral. Talvez as nossas universidades pudessem pensar, né, em incentivar algum núcleo para pensar esse tipo de ações ligadas à tecnologia. E também e-commerce, claro. O e-commerce ele vale não só para o agronegócio, ele vale para artesanato, ele vale para tudo, né? Então, é um caminho sem volta, né? A tecnologia veio para ficar, então as pessoas têm que se adaptar a elas. As gerações mais antigas têm um pouco de dificuldade, mas as novas gerações já sabem muito disso, né? E espero que o Mato Grosso se insira nesse mercado que é muito rentável. E aí a gente vê aí para o comércio e serviços, pode ser também trazer benefícios nessas vendas, né? Alguma questão do estudo que você gostaria de abordar, que a gente não tratou aqui antes da gente encerrar? Eu gostaria muito que as pessoas lessem. Se você entrar no site da FEComércio, fecomérciomt.org.br, você tem acesso ao estudo integralmente. Ele é um estudo bastante amplo, porque a gente discute as regiões, as características dos municípios, das regiões. Olha, esse município tem uma característica agrícola, esse é pecuária, e daí as tendências também, a gente está tentando identificar, as tendências de crescimento, novos cenários, né? Por exemplo, a mineração, por exemplo, o turismo. O turismo aqui na região metropolitana, da Baixada Cuiabana, pode ser um grande fator de atração. Hoje, vamos reconhecer, não é. A gente recebe poucos turistas aqui, né? Mas se você pegar de Nobres, Chapada, Poconé, que é o Pantanal, e a própria capital, puxa vida, a gente não perde para o Mato Grosso do Sul. Não vamos dizer que somos os melhores, mas a gente é pelo menos no mesmo nível do Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul tem um grande fluxo turístico. Se você vai no aeroporto lá, você vê muitos estrangeiros. Agora não, evidente, por causa da pandemia, mas tem grande fluxo turístico lá.
e aqui nós não temos. Então, tem potencial e outros potenciais, a economia das florestas, o próprio comércio com o e-commerce ou outras diversificações, né? A mineração, a própria agricultura, a pecuária. O Mato Grosso é um estado com muita possibilidade de mobilidade. Aqui as coisas podem mudar muito rapidamente. Se você pegar um estado que nem São Paulo, Paraná, Santa Catarina, você vê que está tudo mais ou menos assentado lá, você não vê muita mudança. Aqui não, aqui se você montar um comércio, aqui você pode crescer, é muito mais fácil num estado como esse, por isso que a FEComércio, o presidente Júnior, quando me chamou para trabalhar lá, me pediu, ele e o Igor, o superintendente, vamos fazer um trabalho para identificar o nosso potencial, para atrair mais empresas. A gente vê que tem potencial, mas vamos transformar isso em alguma coisa que as pessoas compreendam através de números, né? E é esse, então, o nosso esforço, e por isso que eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar aqui Lídice para todo mundo. Tá joia, Maurício. Muito obrigada novamente. E o nosso estúdio está em suas ordens para a gente vir falar de outros assuntos relacionados à sua área, né? A gente gosta muito, e é um dos assuntos, a economia, uma das coisas que a gente está sempre abordando aqui na RedeTV. A casa é sua. Muito obrigado. Gente, nós ouvimos então Maurício Munhoz, sociólogo, consultor, diretor de pesquisa da FEComércio, como ele acabou de falar aí, professor de economia da Unemate e colunista do site RD News aos sábados, né? Sábados. Isso, aos sábados. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse estudo, onde investir em Mato Grosso, vou repetir aqui o site da FEComércio, fecomérciomt.org.br. Você que está aí na sua cidade, você que está com ideias, né? De repente é interessante você conhecer todo esse estudo e saber aonde você vai investir, aonde você vai firmar aí a sua empresa, o seu negócio. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News, lá no destaque do RDTV. Curta e compartilhe. Até a próxima.